Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Geraldo Thadeu e o sociólogo Fábio Gomes. Houve na semana passada uma grande expectativa em relação ao discurso que a presidente Dilma faria na Assembleia da ONU. A imprensa chegou a dizer que ela ia denunciar o golpe no Brasil. Na verdade, o discurso da presidente Dilma não teve esse tom. Ela fez o discurso sobre o clima, dizendo que o Brasil ia respeitar os acordos climáticos internacionais, aplicando rapidamente todas as decisões, e disse também, fez uma alusão à crise, dizendo que o país aqui não aceitaria o retrocesso, ou seja, fez um discurso polido, sem nenhum tipo de acusação às instituições brasileiras. É curioso que a imprensa primeiro disse que ela ia fazer acusação, ela não disse isso. Depois passou a criticá-la por conta disso. Aí ela foi lá, fez um discurso moderado, e a imprensa disse que ela se acovardou por conta da decisão do Supremo. A nossa imprensa é fantástica. Geraldo, o que você achou do discurso da presidente Dilma? Eu achei um discurso de chefe de Estado, um discurso coerente. A gente tem que entender que a política externa brasileira ela depende muito do Itamaraty. Quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores tem uma burocracia de muito bom nível, de alta qualidade. Todos esses discursos e todas as intervenções do chefe de Estado são orientados pelos diplomatas de maneira a mandar os recados necessários, dentro dos limites necessários. Então, acho que ela foi muito bem, porque ela fez aquilo que o Itamaraty recomendou que se fizesse nessa ocasião. Fábio, a despeito da presidente Dilma não ter denunciado o golpe na Assembleia da ONU, não ter feito esse discurso que temiam que ela viesse a fazer, a imprensa internacional, de maneira geral, não está compreendendo com clareza o que está acontecendo no Brasil. Se você acompanhar o noticiário internacional nos últimos tempos, vou citar aqui a The Economist, que é uma revista de linha editorial conservadora, marcadamente conservadora, ela estampou na sua primeira página, na semana passada, a traição no Brasil, dizendo que o processo é um processo permeado por traição, que os deputados que votaram, 60% deles comprovadamente respondem a ações penais, ou seja, essa contradição entre os deputados implicados e acusados de crimes, alguns comprovadamente com acusações de lavagem, de corrupção, e de conta na Suíça não declarada, ou seja, isso gera uma contradição insanável aos olhos de quem está de longe. Quer dizer, a presidente Dilma não tem uma acusação formal contra ela de favorecimento, a acusação que há em relação às chamadas pedaladas fiscais. Como é que você vê, digamos, essa incompreensão da imprensa internacional sobre o que está realmente acontecendo no Brasil? Pode ser uma ausência de conhecimento sobre as regras e as nossas leis e também algumas contradições. O tribunal da Dilma, muito contestado pela sua composição, deputados sendo processados, sendo investigados. O tribunal não é imaculado, não é irrepreensível, então isso cria uma angústia muito grande para quem observa de fora. Principalmente os investidores, né? Que têm dinheiro aqui dentro e que essa instabilidade, a possível instabilidade, o retrocesso que está nas falas ou no discurso da presidente lá na ONU, ele meio que veste, né, o cenário com essa possibilidade, né, de causar alguma instabilidade no país. Eu acredito que é um pouco falta de conhecimento misturado com angústia. Geraldo, ainda que seja por falta de conhecimento, essa é a visão que está prevalecendo nesse momento na imprensa internacional. O governo, hipotético governo Michel Temer, assumindo a presidência supostamente a partir do dia 12 de maio, data prevista para a votação no Senado, teria dificuldades bastante grandes, né? Inclusive essa de credibilidade internacional. Como é que as dificuldades econômicas que estão aí, que estão colocadas, afora essa nova dificuldade que começa a despontar com essa sequência de matérias
questionando o processo de impeachment no Brasil. Como é que você vê, digamos, os primeiros dias do governo Temer? Sem dúvida vão ser dias muito difíceis, né? de muita inquietação, porque a margem de manobra do governo Michel Temer é muito estreita, né? Na semana passada nós vimos o recado que a Fiesp mandou para o Michel Temer, dizendo que ele não tente aumentar impostos para corrigir o problema da crise fiscal do Estado. Então, por outro lado, trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais vão estar vigilantes, vão estar se mantendo em oposição militante ao governo Michel Temer. Ele vai ter que buscar a composição rapidamente com o Congresso, né, buscar alguns nomes que sejam, né, que tenham uma grande legitimidade e certamente fazer um trabalho junto à imprensa. Ele tem sido muito econômico, digamos, muito parcimonioso nas entrevistas. Nesse momento ele tem dado poucas entrevistas, tem feito poucas declarações. A parte do vazamento de WhatsApp, né, que disseram que ele fez um WhatsApp para o povo brasileiro, em homenagem à Carta ao Povo Brasileiro, do Lula, mas ele vai ter, sobretudo, que conquistar a imprensa internacional, porque, do ponto de vista diplomático, os demais países vão se abster de fazer qualquer tipo de intervenção, porque essa é a regra na diplomacia internacional. Ninguém vai emitir nota condenando, enfim, os principais países, nossos principais parceiros comerciais, os próprios Estados Unidos já afirmaram que estão aguardando com ansiedade a resolução do desfecho da crise, mas que não vão intervir. Então, o problema dele vai ser reconquistar um pouco a imprensa internacional. Vamos trazer um pouco para o Rio de Janeiro. Fábio Gomes, a crise ela é nacional, mas no Rio de Janeiro ela é ainda mais sombria. Se já é uma crise nacional, se a economia nacional vai mal, a do Rio está em frangalhos. O Estado não consegue cumprir com as suas obrigações mais elementares, inclusive pagamento dos aposentados, servidores, pensionistas, ou seja, há dificuldade também em projetos da área de segurança, há atropelos e, digamos, queda de qualidade na prestação de serviço na área de saúde, o que é bastante grave, ou seja, o quadro é desalentador no Estado. Agora, que consequência isso vai produzir para as próximas eleições municipais, para o PMDB, por exemplo? O PMDB se perpetua no governo do Rio há mais de 20 anos, garotinho, Rosinha era PMDBista, ele vem aí, vários governos, Cabral, 8 anos, e Pezão agora, ou seja, está muitos anos à frente do comando da máquina do Estado. A Prefeitura também está com o Eduardo Paes, com o PMDB. Até que ponto, digamos, essa crise, com sua configuração cruel, pode ser o prenúncio de que o PMDB vai sair do poder do Rio, tanto no Estado como na Prefeitura? Na Prefeitura, tivemos aí semana passada a queda da passarela, a queda da ciclovia em São Conrado, trouxe mortos. Temos a fita em que Eduardo Paes falava com o ex-presidente Lula sobre, digamos, o terreno, o sítio, com alma, o presidente teria alma de pobre, isso vai ser certamente usado pelos adversários, ou seja, você vê com boa perspectiva o futuro do PMDB no Rio? Primeiro ponto, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, segunda economia do país, sem Petrobras é a sexta. Dependente do petróleo, que caiu de 120 dólares o barril para 30. Isso é um impacto extraordinário na economia do Estado e nas contas públicas. Não sei nas mãos de quem esse Estado estaria sendo bem tocado nessa circunstância, nesse cenário que a gente está agora. É circunstancial da economia do Estado, nós fomos agredidos por uma questão que é mundial. Segundo ponto, o governo do Estado, nessa situação que ele está, mesmo que o eleitor compreenda que isso é uma questão maior do que a própria gestão, não vai ser um bom eleitor, como fora na última eleição. Então, acho que vai ter dificuldade, não só aqui na capital, como também em outros municípios, né? Porque ele está sendo agora o representante de uma gestão caótica, explicada por uma crise econômica. Geraldo, até que ponto o Estado vai contaminar a posição do candidato do Eduardo Paes, que é Pedro Paulo, que tem contra si já aquelas acusações de agressão à mulher, tem as dificuldades do próprio governo e tem uma certa contaminação da crise aguda porque vive o governo do Estado. Ou seja, é uma candidatura difícil?
Olha, sim, sem dúvida, por várias razões. Nesse momento, nós vivemos uma crise sem precedentes na história do Brasil, crise econômica e crise política. 13 estados da federação estão com algum problema de atraso de pagamento dos seus servidores, não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve um impacto muito mais profundo, como o Fábio lembrou muito bem, pela importância que a Petrobras tem na economia do Rio de Janeiro. Não é só o petróleo, a Petrobras movimenta toda uma cadeia produtiva, Macaé, no norte fluminense, por exemplo, no noroeste, é muito dependente da Petrobras. E com a recessão diminuiu, obviamente, a percepção de impostos, e aí fez-se um bolo tal que a crise no Rio de Janeiro ganhou patamares muito, muito elevados. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma espécie de interligação, aqui foi capital federal, até hoje nós temos mais funcionários públicos federais no Rio de Janeiro do que em Brasília, por exemplo. Então, aqui, os 3 governos na cidade do Rio de Janeiro impactam decisivamente. Nós temos muitos funcionários estaduais, muitos funcionários municipais e muitos funcionários federais. Então, qualquer turbulência nesse aspecto contamina inevitavelmente. Por outro lado, nós vamos ter uma eleição bastante fragmentada. Vamos ter muitos candidatos com alguma densidade eleitoral e um fato novo, que é o rompimento da aliança PMDB-PT. Eu quero falar sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as consequências do rompimento da aliança PT-PMDB aqui no Rio. Voltamos em 1 minuto.